Bem-vindos, meus queridos. Existe uma arte difícil que poucos dominam: saber quando e como encerrar ciclos. Relacionamentos que já cumpriram seu propósito, mas insistimos em manter. Trabalhos que nos esgotam, mas não conseguimos largar. Fases da vida que terminaram, mas nos recusamos a virar a página. Amizades que viraram peso, mas carregamos por uma lealdade mal colocada. E o mais difícil de tudo, fazer isso com respeito, sem destruir no final o que foi bom no começo. Porque uma coisa é reconhecer que algo precisa terminar. Outra completamente diferente é encerrar sem amargura, sem queimar pontes, sem transformar um final em tragédia. Hoje, vamos falar sobre a coragem de encerrar com dignidade, de fechar uma porta sem bater, de se despedir honrando o que foi, mesmo sabendo que não pode mais continuar. Pai amado, obrigado por cada ciclo que já viveu seu tempo na minha vida, por relacionamentos que foram importantes numa temporada, mas não eram para todas as temporadas, por trabalhos que me ensinaram o que eu precisava aprender antes de me deixar seguir em frente, por fases que precisavam chegar ao fim para que coisas novas pudessem ter espaço para começar. Reconheço que alguns dos meus maiores crescimentos vieram exatamente quando tive coragem de encerrar o que já não servia mais. Obrigado, porque nem tudo que termina foi um erro. Às vezes termina justamente porque cumpriu o seu propósito. Obrigado porque me ensinas que há tempo para abraçar e tempo para se afastar, tempo para guardar e tempo para soltar. Obrigado porque encerrar com sabedoria não é fraqueza. É maturidade que reconhece as temporadas da vida. A coragem maior não é começar, é saber terminar no tempo certo. Pensando nisso, percebo quantas vezes prolonguei situações muito além do prazo. Aquele relacionamento que deveria ter terminado muito antes, mas arrastei por medo de ficar sozinho. O trabalho que me adoecia por dentro, mas segurei porque parecia segurança. A amizade que virou um fardo, mas mantive por culpa. Começar coisas novas todo mundo quer. Tem empolgação, esperança, energia, mas terminar exige uma coragem completamente diferente. Exige admitir que algo não deu certo, ou que deu certo, mas acabou, ou que foi bom, mas não é mais. Essa honestidade consigo mesmo dói mais do que qualquer começo empolgante. Senhor, confesso que sou muito ruim em encerramentos. Deixo as coisas morrerem devagar em vez de ter coragem de finalizar com clareza. Vou sumindo aos poucos, ficando distante gradualmente, esperando que o outro perceba e tome a iniciativa, porque não tenho coragem de ter a conversa difícil. Ou pior, termino explodindo, destruindo tudo com palavras duras, porque deixei acumular tanto ressentimento que quando finalmente saio mal. Tenho também esse padrão de queimar pontes quando encerro algo. Se vou sair de um emprego, falo mal de todo mundo antes de ir. Se um relacionamento termina, conto todos os defeitos da pessoa para quem quiser ouvir. Como se, para validar minha saída, eu precisasse destruir o que ficou. Isso não é maduro, não é honesto, não é nem minimamente digno. É minha própria insegurança, buscando validação através da destruição do outro. Pai, olhando para frente, sei que há ciclos que preciso encerrar. Aquela situação que venho evitando enfrentar. Aquele relacionamento que morreu, mas ninguém teve coragem de enterrar. Aquele compromisso que virou uma prisão. Dá-me coragem não apenas para reconhecer, mas para agir, porque reconhecer é fácil. Faço isso há meses, talvez anos. Agir é que exige algo mais. Exige ter a conversa difícil, tomar a decisão impopular, dar o passo que vai desapontar pessoas, aceitar o luto que vem junto com os finais, mesmo quando eles são necessários. Mas junto com coragem, preciso de algo ainda mais raro: sabedoria para encerrar com respeito. Quero poder sair de lugares honrando o que aprendi ali, em vez de sair falando mal. Quero encerrar conflitos guardando as memórias boas, em vez de focar só no que deu errado. Isso não é fingimento. É maturidade que reconhece que algo pode ter sido bom, e ainda assim ter um prazo de validade. Espírito Santo, existe um equilíbrio delicado aqui, que preciso da tua ajuda para encontrar. Porque honestidade não precisa ser cruel, e gentileza não precisa ser desonesta.
Posso falar a verdade sobre por que algo precisa terminar sem destruir a outra pessoa no processo. Posso deixar claro que não vou continuar sem precisar listar cada falha que me trouxe até essa conclusão. A conversa pode ser clara e ainda assim bondosa, firme, mas compassiva, definitiva, mas respeitosa. Ajuda-me a resistir à tentação de justificar minha saída, colocando o outro como vilão. Às vezes as pessoas são simplesmente incompatíveis, ou as temporadas mudam ou os caminhos divergem, sem que ninguém seja o culpado. Nem todo final precisa ter um monstro. Não preciso transformar o outro em algo ruim para que meu encerramento seja válido. Posso simplesmente reconhecer que não serve mais e seguir em frente. Que liberdade seria viver assim? Se essa oração está mexendo com algo dentro de você, deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber o que está passando no seu coração agora. Oro também pela forma como lido com términos que não partem de mim, porque às vezes o ciclo se encerra e eu sou quem fica, não quem vai. Alguém decide que nossa amizade acabou. O trabalho me dispensa em vez de eu pedir demissão. O relacionamento termina por decisão do outro. Nesses momentos, a tentação de sair falando mal é ainda maior, porque meu ego está machucado. Tenho que processar a rejeição, lidar com o orgulho ferido, aceitar que alguém escolheu me deixar. Nesses casos, também quero a coragem de honrar o que foi, de não virar amargo, de aceitar o encerramento com dignidade, mesmo que não tenha sido minha escolha. Talvez hoje você precise ter aquela conversa que vem adiando. Talvez precise finalmente sair daquela situação que já deveria ter terminado. Ou talvez precise fazer as pazes com algo que já terminou, mas você ainda está remoendo. Qualquer que seja, faça com classe. Saia honrando, não destruindo. Pai, quero orar por pessoas que estão presas em ciclos claramente encerrados, mas que não conseguem sair por medo ou culpa. Aquela pessoa num relacionamento que morreu por dentro, mas continua por não saber como terminar. Aquele que está num trabalho que o esgota, mas fica agarrado à falsa segurança. A pessoa numa amizade unilateral, onde só ela investe e nunca recebe nada de volta. Senhor, dá coragem sobrenatural para essas pessoas encerrarem o que precisa terminar. E junto com a coragem dá a sabedoria para fazer isso de um jeito que honre a todos. Oro especialmente por quem já saiu, mas saiu mal. Que terminou queimando pontes, que falou coisas que não deveria, que destruiu no final o que tinha sido bom no começo. Para essas pessoas, traz um arrependimento que cura e, se possível, uma oportunidade de pedir perdão pela forma como se foram. Porque às vezes dá para consertar não o encerramento em si, mas pelo menos o jeito como ele aconteceu. Obrigado, Senhor, porque posso aprender a fazer isso melhor. Obrigado porque não preciso carregar relacionamentos que já morreram, nem situações que me destroem, só porque não sei como terminar. Obrigado porque me dás discernimento para reconhecer quando algo cumpriu seu propósito e coragem para agir conforme esse reconhecimento. Obrigado porque finais podem ser dignos, despedidas podem ser honrosas, encerramentos podem ser feitos com respeito. Obrigado porque mesmo quando dói, posso sair de lugares e relacionamentos sem deixar destruição como herança. Que daqui para frente, quando algo na minha vida precisar terminar, eu não prolongue por covardia nem encerre de forma destrutiva por imaturidade. Que eu encontre esse ponto onde a verdade e o amor se encontram. Onde posso ser honesto sobre o fim sem ser cruel. Onde posso partir sem queimar tudo atrás de mim. Onde posso encerrar o ciclo guardando gratidão pelo que foi, paz com o que terminou e esperança pelo que está por vir. Porque o Deus dos novos começos também é o Deus dos finais dignos. E eu preciso dos dois. Se essa oração despertou coragem no seu coração, deixa um comentário aqui embaixo. Sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa para finalmente ter coragem de encerrar o que precisa terminar. Que seu dia seja marcado por clareza sobre o que precisa terminar e pela coragem de fazer isso com respeito. E para começarmos o dia bem juntos, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma coisa muito boa vai acontecer na sua vida ainda esta semana. Fique com Deus.